Creator, será que nós estamos ao vivo? Será que já estamos ao vivo? Já chegamos aqui? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos, amigos. 17 horas em ponto, direto de Marília, São Paulo. Nós vamos bater um papo muito especial com um super amigo que está lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Deixa eu aqui mandar o link da nossa live. Esperando aqui só a participação dele chegar. Chegando, presbítero Alex. Cadê? Ver solicitação de amizade. Você, meu amigo. Vamos chegando, vamos chegando. Camille chegando aqui também. Seja bem-vinda, Camille. Cadê, Brasil? Cadê? Chegou? Olá, Shalom. Aleluia. Glória a Deus. Que glória, que mistério é esse? Deixa eu ver se eu consigo me ajudar aqui. Quanto tempo, hein? Né? A última vez que a gente se viu foi o quê? Foi em março? Acho que sim, foi naquele último evangelismo, né, que nós fizemos lá no Alcântara. Se eu não me engano, uma semana depois eu vim embora pra cá. Isso. Eita. Mas que importa que a gente tá junto agora, né? E você tá aí de óculos? Bom te ver. Todo chicoso. Tô, rapaz, tô. A idade vai chegando, né? Deixa eu só mandar aqui, vai falando oi pro pessoal aí, que eu vou mandar aqui o link. Beleza aí. Convido algumas pessoas para estar com a gente também hoje aí nessa live aí, que começa a partir desse exato momento, com esse tema tão importante para nós, né? O trabalho que a gente tem feito. Isso e na realidade, como igreja do Senhor, está cumprindo o ID, né? E é motivador a todo momento. Falar de Jesus, falar do amor de Deus, pregar o evangelho em tempo e fora de tempo é motivador. Precisa ser a válvula, né? Motivadora para nós como igreja do Senhor, como servos de Deus. E aqui estamos nessa tarde, viu? Pessoal aí que foi convidado, vai entrando aí, entendeu? A gente enviou aí uma série de amigos, né, que também faz parte de alguns projetos de rua, assim como eu, assim como outros irmãos que vão estar acompanhando essa live de hoje aí. Mas beleza? Que alegria ter você aqui com a gente. Que bom. Nós amamos a sua vida. É um privilégio, viu? Estou muito alegre também. Né? Assim, aprove o Senhor nos unir, né, nesse tempo aí, nos aproximar e para poder ajudar a propagar o teu reino a toda criatura. Um prazer. Se eu não me engano, a gente deve completar agora em setembro, um pouquinho antes de setembro, agosto, acho que em agosto, a gente deve completar um ano aí dessa parceria. É isso aí, porque a vai fazer um ano mesmo. A gente inaugurou a TV Missão Cidades no dia 8 de setembro. Né? E você 8 de setembro. Produzindo conteúdo. Isso aí. Vai fazer um ano, né? Rapidinho, né? Passa rápido, né? Passa rápido. Tantas experiências também. E louvado seja Deus por isso. É verdade. Aí, então a galera já entrando aí, ó. Tem sim. Tem a galera aqui que eu já quero dar um oi aqui. Camille Cristina, um super beijo pra você. Camille, glória a Deus. Essa menina cantando, essa menina aqui é a ungida do Senhor. A Tata, direto, sabe de onde que a Tata tá? Ela tá lá em Sombrio, Santa Catarina. Gente, que maravilha! Olá, minha irmã, um abraço, viu? Muito obrigado por estar aí nos acompanhando nessa live. Irmão, glória a Deus pela tua vida. Vanderlei, aleluia. Chegando aqui também, seja muito bem-vindo, meu irmão. Caramba, glória a Deus. Daqui a pouco os irmãos aí, o Bicalho, o Vanderlei, com certeza entrarão aí com a gente aí. Aí, Vanderlei já tá aí, ó. Pois bem! Ele tá aí, cara. Eu sabia que ele não ia faltar. Pois bem. Ele é demais. Glória a Deus. Aqui com a gente também é o Christian Gel, que ele é da TV Missão Cidades também, só que ele é lá de Fortaleza, no Ceará. Poxa, que benção, hein? Ele é do programa, né? Ele é daquele programa Na Mesa com o Pai. Você já chegou a assistir? Sim, muito bom. Bênção pura. Glória a Deus. Deus é fiel. Que alegria, né? A Thalita tá dando aqui, ó, a paz do Senhor, direto de Sombrio, Santa Catarina. Seja muito bem-vinda. A paz, glória a Deus, a paz a todos os irmãos.
Eu tenho certeza que a Thalita e o Cris vão querer levar esse projeto lá para a cidade deles. Eita, estamos aí. Tenho Estamos certeza. aí. Afinal de contas, não tem distância, não tem barreira, né? Estamos debaixo de uma promessa que Jesus liberou há tantos anos atrás, né? Que nós seríamos testemunha em todas as nações. E está acontecendo, né? Nós estamos debaixo desse cumprimento. Isso aí. Isso aí. Então, eu estou muito feliz de ter você aqui, receber você aqui na nossa plataforma da Creators. Glória A TV a Missão Deus. Cidade já te conhece, né? Os nossos parceiros da TV Missão Cidades. Um super beijo para todos os que estão conosco aí. Já vai fazer um ano, tá quase chegando aí. Um ano. A gente já completou um ano. Rápido demais. E pregando o evangelho nas ruas. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que quando a gente estava pensando na TV Missão Cidades, lá em agosto, meados de julho, Estava sendo gerado ainda, né? estava sendo gerado no nosso coração, no coração do apóstolo Washington. A gente estava planejando a programação, quem seriam as melhores pessoas selecionadas a dedo que tivesse um conteúdo de Deus, que a gente conhecesse a vida dessa pessoa, que a gente conhecesse aí o chamado e o propósito de Deus, aliançados com aquilo que Deus tem derramado sobre a nossa vida e o que a gente queria comunicar. Uma das primeiras pessoas que veio na lista, indicado pelo apóstolo Washington, foi o presbítero Alex, né? Esse que vos fala a gente, né? Ele já o conhecia há um tempo e ele falou para mim, olha, tem um presbítero, tem um amigo que se vocês conhecerem, vocês vão querer fazer um programa com eles, que ele prega nas ruas com um megafone. Foi a paixão, amor à primeira vista, né? Olha quem tá aqui na live também, minha mãe, Lúcia Pereira, graça e paz. Super Um abraço, dona Lúcia. Deus abençoe, viu? E aí o apóstolo falou assim para mim, olha, para mim, né, e pra gente que estava lá. Tem um amigo que ele tem um trabalho fantástico, maravilhoso. Vocês vão se apaixonar pelo trabalho desse, que ele prega nas ruas, prega lá nas barcas em Niterói. Galera de Niterói aí que ainda não chegou, daqui a pouco vai chegando gente aí de Niterói. Então tem um trabalho maravilhoso e aí a gente foi vendo, né, o trabalho. E na mesma hora a gente já mandou mensagem para ele. Foi muito rápido o contato. E quando a gente se encontrou a primeira vez ali na TV, foi melhor ainda, porque deu foi melhor ainda. A presença de Deus na vida do nosso irmão, desse projeto lindo que nasceu no coração de Deus. E ele não vem sozinho, ele não está só. Ele vem acompanhado. Nós temos aí o do amigo Vanderlei, um super abraço. O Vanderlei tá aí, né? Um abração, profeta. E tem o irmão Bicalho também, que daqui a pouco eu acho que ele vai entrar na live aí também, ao vivo conosco. Na realidade, foi ele que foi um dos que nos inspirou diretamente aí para que a gente pudesse começar esse trabalho. Eu não conhecia o irmão Bicalho, não tive a honra de conhecer pessoalmente, mas eu vi lá no Instagram dele, o trabalho sério que ele faz, e vocês vão contar um pouquinho mais aí dessa história. Eu queria que você falasse pra gente quem é você, de onde você veio, de onde surgiu esse projeto, o que Deus falou com você, que te impulsionou a pegar o megafone e sair gritando nas ruas. Glória a Deus. Então, vamos lá. Eu passei pela experiência da conversão, né, em 2009. Né, desde 2009 eu sou convertido e com muitas experiências no Senhor. Faço parte da comunidade evangélica Luz do Mundo. O meu pastor amado, querido pastor Cláudio Lira, juntamente com a sua esposa, Isamar Lira. E eu, rapidamente, eu comecei a ter experiências de rua, porque foi uma experiência pessoal. Eu sempre tive essa chama no meu coração de estar na rua, né, falando do amor de Deus, sem ter tido experiência de pregar nas igrejas. E tudo aconteceu muito rápido, né, no meu ministério. E eu fui logo entrando para o Ministério de Evangelismo, né, de missões da nossa igreja, onde eu aprendi com homens de Deus, pastor Cristiano, diácono Saulo, diácono Carlos, Vanderlei também é fruto desse trabalho, e tantos outros, porque, afinal de contas, a maioria de nós que andamos juntos e que andamos nesse projeto de rua, de evangelismo, a gente teve um testemunho, né? Nós passamos por situações, né, quando nós não estávamos na presença de Deus, de rua, e a maioria de nós, a gente veio desse testemunho. Eu, Vanderlei, o pastor Cristiano, o diácono Saulo e tantos outros. E esse trabalho sempre correu no nosso ministério, sempre correu na nossa veia. Trabalhar em rua, fazer
evangelismo em praça, no contexto da nossa comunidade, né? A gente vivencia, a gente reside no maior bairro da América Latina considerado, que é o Jardim Catarina, né? Aqui no município de São Gonçalo. E a gente se depara com essa questão, né, onde a maioria das comunidades enfrenta, que é o problema do tráfico, né, o problema da violência, enfim, tantas outras situações que a gente vivencia. E a gente sempre foi esse desbravador, né, de estar anunciando com panfleto, com cultos ar livres, né, o Evangelho de Cristo Jesus. E foi onde nasceu, né, o nome do projeto que a gente até hoje trabalha, eu e o Vanderlei, juntamente com outros irmãos, com outras comunidades, com outras igrejas, irmão da Assembleia, irmão da Batista, irmãos da Congregacional e tantas outras, né? E o nome desse projeto é Jesus Restaurando Vida, né? E a finalidade do projeto é pregar o evangelho para esses meninos que estão, né, em boca de fumo. A gente só faz trabalho assim. E qual a ideia? No momento que o rapaz ali se converte, né, a gente já teve inúmeras experiências de pegar aquela pessoa e conduzir para o centro de recuperação. Então nós, diretamente, o trabalho que a gente faz de rua, principalmente em boca de fumo, esses ar livres, ele tem uma extensão com muitos centros de recuperação que hoje, né, tem o centro de recuperação lá de Ipiba, que é o do apóstolo Washington. Nós temos hoje um centro de recuperação que abriu aqui a possibilidade, que é o Projeto de Deus, do pastor Rafael, que é mais um local para a gente poder estar levando os meninos para lá, e mais uma outra porta que se abriu, né, que o evangelista Wellington nos apresentou. Então é isso, a gente sempre trabalhou na rua, né, com esse trabalho de evangelismo, né, de panfletar e de fazer cultos ar livre. E o Megafone foi uma experiência nova. O Megafone foi uma experiência do ano passado para cá, né? Vanderlei, ele conhece muitas pessoas, e Vanderlei, por algum momento, ele sempre mexeu também com mídia, e ele viu um rapaz pregando na rua, né, com um megafone, e esse rapaz é o Bicalho, que começou a inspirar o Vanderlei. Tanto eu como o Vanderlei, a gente sempre fez trabalho conjunto e separado também. Trabalho com caixa de som de rua, né, com microfone na mão, e às vezes no gogó, né, às vezes ali só na fala ao vivo e também com o panfleto. E Vanderlei achou interessante, né? O Bicalho, ele fazia já esse trabalho há algum tempo sozinho, né, ali na região de, se eu não me engano, Araruama, né? Um jovem muito promissor, a palavra de Deus, né? Ele nos inspira, apesar de ser jovem. E ele contagiou de uma maneira tão irradiante o Vanderlei, que o Vanderlei passou o meu contato para ele. O Vanderlei entrou em contato com ele, né? E aí ele começou a inspirar o Vanderlei, né, ele tem esse dom de se comunicar com algumas pessoas, né, para poder ajudar a divulgar o evangelho, não só em pregação da palavra, não só em oração, mas também na questão de pedir ajuda, de ofertas. E o Vanderlei jogou no Facebook, tanto no Facebook como no Instagram, um pedido para poder ajudar ele a comprar o megafone. E que, na realidade, o Bicalho acabou inspirando ele. E aí o Vanderlei me contagiou também, né? Na realidade, o projeto não tinha um nome, porque a gente sempre trabalhou junto. Eu falei, Vanderlei, a hora certa eu vou estar aí contigo para te ajudar. Na realidade, ele começou sozinho como Bicalho, e aí o Vanderlei foi e me chamou, e no primeiro dia eu estava no ônibus indo para Niterói, orando ao Senhor, porque todas as vezes que a gente prontifica em fazer esse trabalho, a gente faz em jejum. E o Senhor me deu aquela palavra de João Batista, né? Voz do que clama no deserto, né? E foi quando eu conheci também o Davi, que a gente colocou esse projeto lá no Voz do que Clama, na TV Missão, e ali eu falei com o Vanderlei foi e falou, não, é isso, vamos. E foi a nossa primeira experiência ali, eu fiquei impactado também, porque eu nunca tinha pregado com o megafone na mão. E interessante que um irmão que hoje é fruto do nosso Ministério de Evangelismo, ele foi meu liderado no passado, quando eu era líder do evangelismo, ele teve um sonho comigo, ele via eu nas barcas, né, ali na Praça do Araribóia, e eu de frente para as barcas, via as barcas indo e voltando cheia, lotada, e ele me via com o panfleto e com a Bíblia na mão. E já era algo de Deus apontando para esse projeto que a gente tem hoje, que na realidade o Voz do que Clama, ele atua primeiramente em Niterói, que foi onde tudo começou, né? Ali, aqui em São Gonçalo, que é no bairro de Alcântara,
e no Rio de Janeiro, no centro do Rio, né? E nós aí estamos com um projeto, né, do bate-volta, do mochilão. Em agosto a gente está fazendo esse projeto de estar pregando o dia inteiro na cidade de São Paulo. Calma. Ali na Daqui a pouquinho Marginal a gente PT. fala, É, daqui a pouquinho a gente fala sobre esse mochilão, isso. eu quero saber todos os detalhes. Eu tô indo assim como as torrentes de água, né, viva, porque foi tudo muito assim mesmo, sabe? Foi tudo muito. Aconteceu tudo muito rápido, Davi, em nossas vidas. E o Bicalho foi essa pessoa que Deus nos enviou, né? E aí a gente começou a ter esse contato com ele. Vira e mexe, ele vinha de Araruama para cá para poder fazer esse trabalho junto conosco. Ele que divulga, ele que faz as legendas, ele que coloca as músicas, Bicalho né? tá aqui com a gente. Se ele quiser entrar, mandar aqui uma solicitação, eu estou muito Foi curioso para saber o que foi que inspirou o Bicalho a isso, começar esse projeto sozinho nas ruas. glória a Deus. Ele tá aí, ó. Pois é, alguém inspirou ele, né? Eu aceito. E alguém inspirou ele, assim, o Bicalho tem um testemunho muito lindo, Davi, porque eu tenho a certeza que eu posso falar, né? A gente tem amizade grande o bastante, ele tem um problema visual, né? E com tudo isso ele consegue, né? Com muita destreza, com muita sabedoria, fazer o que eu e Vanderlei a gente não conseguia até então. Tem uma certa habilidade em fazer vídeo, O produzir, Bicalho é aquele que legendar. você disse que editava os seus vídeos? É ele, é ele, é ele. Já sou fã. Ele, além de ter nos inspirado a pregar com o megafone, ele que tem todo esse trabalho. Ele tem um talento enorme, ele é uma bênção de Deus, o Bicalho, na nossa vida, em todos os aspectos. E hoje nós estamos aí, né? E ele, claro, né, nessa nova roupagem que a gente vai colocar, nessa segunda temporada do Voz que Clama, agora nós temos ele com a gente, né? Conosco. A gente que sempre falou dele, né, nos nossos primeiros passos. Hoje ele se encontra conosco aí nessa caminhada e a gente está com esse projeto aí, né, que eu te falei, a gente vai chegar aí, né, e assim, a gente está com o nosso coração explodindo de alegria porque é o Senhor que tem feito isso tudo, né, o Senhor tem levantado pessoas, enviado ofertas, né, o megafone, né, que hoje eu tenho como ferramenta para a obra de Deus, são ofertas de pessoas, porque a nossa primeira motivação sempre foi, tanto minha como o Vanderlei e do Bicalho, expor o nome de Jesus, né, evidenciar, nós nunca tivemos, né, essa pretensão de, sabe, por mais que a gente sabe que a mídia, você vai aparecer, tem toda essa visibilidade, né, tem toda essa questão da estética, né, da aparência, a gente sempre teve essa preocupação de divulgar as boas novas de salvação. E Deus, conhecendo assim o nosso coração, né, que não está preso em outra coisa a não ser a divulgar o nome de Jesus, ele tem nos dado o aval e as coisas têm acontecido para a glória de Deus. Eu fico muito feliz de... Você faz parte disso também, né, Davi? Glória a Deus, você que profetizou várias vezes em nossas vidas. Eu louvo ao Senhor, tanto você como o Fabinho, né, o apóstolo, que sempre acreditou em nós, né? A gente, sem se conhecer, o apóstolo já estava falando de mim para você, para o Fabinho. São pessoas que apostam, né? Às vezes, como eu e Vanderlei chegamos lá cru, né? Nunca tínhamos passado pela experiência da câmera, dessas coisas todas, de estúdio, e vocês sempre ali nos mantendo a calma, acreditando, não, vocês têm esse potencial, e enxergando um potencial que a gente nunca havia enxergado em nós. Né? E esse é o grande barato da obra de Deus, né? De ter pessoas que são pontes, ter pessoas que são portas, né, que são divisor de água na nossa vida, e você, o Fabinho, o apóstolo, dispensa comentário, amigo. Vocês são bênçãos nas nossas vidas. Meu primo Walt está aí, tá? Meu primo Walt entrou aí. Meu primo manda um abraço para ele aí, David. Ele é lá do Leme, lá do interior de São Paulo, nos acompanha. Então, tá nos acompanhando aí nessa live, entendeu? E louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, Valder. Eu fico muito feliz porque esse trabalho, assim, quando a gente sonhou a TV Missão Cidades, a gente queria um negócio que fosse, tipo, dar um chacoalhão na igreja, sabe? Dar uma despertada na igreja para tirar a igreja um pouco dessa... Trazer informação, porque às vezes a gente não faz muitas coisas porque falta informação, né? Isso. Muitas vezes a igreja não atua como deveria atuar porque falta informação, falta gente que pregue sobre isso. Isso aí. Falta exemplo, falta muita coisa. Então, esse projeto, né, de pregar o evangelho nas ruas me lembra muito
é a vida de John Wesley, né? John Wesley foi inspirado Muito bom, por um muito bom. pregador que era jovem. Quem cita E, muito ele é o Bicalho cita ele direto. então, O justamente, púlpito, o asfalto é o meu púlpito, né? é, a rua, e ele Isso, montava lá no seu cavalinho e saía pregando o evangelho, não queria saber de exatamente. Isso aí, estar ali dentro, né? Porque até mesmo porque ele não era muito bem-vindo na isso, igreja por causa do, do, isso do, aí. do seu estilo de pregação, daquilo que ele tinha com Deus. E aí ele encontrou o propósito chamado dele pregando nas ruas. Não é para pregar que eu fui chamado? Então, Isso aí. é dentro das quatro paredes, dentro da igreja, dentro da estrutura, é fora, é na internet, é em tudo quanto é lugar onde eu tiver a oportunidade. Essa história dele é muito linda mesmo. É. Mas conta pra gente aí um pouquinho de como que é como que vai ser esse seu mochilão, né? Esse projeto que Deus está despertando vocês aí para fazer. Fala pra gente. Então, de novo, o mochilão, na realidade, a gente tem a convicção clara que tanto eu, Bicalho, o Vanderlei, você, né, todos que estão aí indo, né, pregando o evangelho, indo, né, cumprindo o ID, a gente sabe que a gente está debaixo de uma palavra, né? Jesus ele falou lá em Atos 1:8, né, que os discípulos, os apóstolos precisariam ficar ali, que não muito depois daqueles dias eles seriam revestidos de poder para que eles pudessem ser a testemunha, Isso. né, primeiro em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. E nós estamos debaixo dessa palavra. A gente certamente sabe de que o que nós carregamos, o Senhor vai nos conduzir a um lugar. Nós não sabemos como e nem sabe aonde, mas a gente vai aí pelas asas do Senhor, sabendo que isso vai acontecer. Mas, de novo, né, essa inspiração da gente ir até São Paulo, né, o Bicalho, que nos inspirou, na realidade, ele ouviu um testemunho de um irmão que faz parte do nosso grupo do Voz do que Clama, que na realidade, trazendo aqui essa influência, né, Davi, de que esses nossos vídeos acabou cativando e influenciando pessoas de todos os estados do Brasil. Hoje, você sabe muito bem, o Fabinho também sabe, que nós temos um grupo de vários pregadores, né, de toda parte do Brasil que hoje pregam com megafone, pregam também nas praças com as suas caixas de som, não perderam a sua característica, mas que usam o megafone também como essa marca, e isso cativou muitas pessoas. E um deles, né, que é o irmão Tiago, numa das conversas com o nosso irmão Bicalho, ele contou esse testemunho, e o Bicalho, né, compartilhou com a gente. Eu falei, opa, é isso. Porque na realidade, o ano passado, quando eu fui na casa do meu pai, eu tinha falado com minha irmã acompanha o meu trabalho também lá em Guarulhos. Eu sou de São Paulo, né? Sou natural de São Paulo, sou lá do Brás, né? Tenho muitos parentes aí, minha família, meus irmãos, pai, mãe, Paulista tudo mora em São abdominal não. Paulo. É, muitos parentes aí no interior de São Paulo também. E aí eu falei com meu irmão, ó, quando eu for tá aí, porque eu fui para lá para resolver alguns problemas com meu pai, eu vou levar meu megafone. Para alguns dias de folga eu vou estar saindo por aí pregando. Acabou que eu não levei, esqueci. E isso já estava no meu coração. E na realidade o que o Bicalho veio falar comigo com o Vanderlei só casou com aquilo que eu já sentia. Então testificou. E aí a gente fez um grupo fora desse grupo que a gente já tem do Voz do que Clama, só para a gente fazer essa organização, né? A gente está estudando, a gente está se estruturando. Afinal de contas, a gente não vai sair daqui para ir para outro bairro ou para outro município. A gente vai sair daqui do nosso estado do Rio de Janeiro, onde a gente está atuando, né? A todo momento, uma vez por semana. Às vezes por trabalho, tanto o Vanderlei como o Bicalho, a gente tem as nossas ocupações e por às vezes a gente também consegue às vezes o Bicalho faz sozinho, por vezes o Vanderlei também fez sozinho, aí a gente tem essa compreensão um com o outro e a maioria das vezes a gente está sempre junto. Mas a gente sabe que a gente vai sair da nossa área de atuação, que o estado do Rio, onde a gente mora, e principalmente São Gonçalo, Niterói, né, o estado do Rio. A gente está indo para outro estado. Então, assim, a gente que é pregador e que estuda a palavra de Deus, a gente sabe, né, tanto Jesus, que foi o mestre da pregação, e para mim, o Paulo, que vem depois dele, a gente sabe que cada região a gente vai lidar com o fluxo dos ouvintes. São pessoas, né,
culturas diferentes, lugares diferentes. Então tem toda uma abordagem agora diferente. Não é a mesma que a gente usa aqui no Rio de Janeiro. Então a gente está se preparando também dessa forma, não só financeiramente, espiritualmente, enfim, de todas as formas, para que a gente possa, né, em agosto, né, se Deus quiser, a gente está indo fazer essa viagem. E a ideia é o seguinte: a gente vai sair daqui num dia à noite, né? Aproximadamente a gente vai viajar à noite para chegar lá de manhã, né? Eu tenho conversado tanto com o Vanderlei como o Bicalho, né? Tem pontos estratégicos ali para a gente que tem essa visão evangelística missionária, para onde a gente vai. O apóstolo Paulo, ele era assim, e eu sempre olhei para aquela rodoviária ali. Eu não sei se você já teve a oportunidade de passar pela rodoviária do Tietê, até uma das maiores do Brasil, né? Então tem muito ponto de acesso, né, para a gente poder trazer o evangelismo, trazer um megafone ali de 5 minutos, trazer uma palavra. E a nossa primeira área de atuação vai ser ali, no Tietê. Um lugar bom para vocês irem para a Zona Leste. Pois é, mas vai com calma, Davi, calma. A gente está pensando em muitas coisas também, mas a gente tem que ir com calma. E depois dali, a gente vai ficar algum certo tempo trabalhando, pregando o evangelho ali aos arredores da rodoviária do Tietê, e depois a gente vai atuar em Guarulhos, né? Tenho conversado com minha irmã, tenho conversado com meu pai, né? Eles deram o sinal verde, o alerta para poder nos receber, né? E eu deixei bem claro que a nossa não vai ser uma estadia da gente chegar lá, entrar e dormir, não, a gente vai ficar o dia todo. A gente vai passar lá ou para tomar uma água, ou para ir no banheiro, né, deixar alguma coisa lá, porque o intuito é a gente alcançar alguns pontos muito estratégicos que tem na cidade de Guarulhos. É uma cidade muito grande, Davi, e um dos lugares assim, que eu vi uma concentração de gente muito grande. São Paulo tem uma característica interessante, né? Tem um parque do Ibirapuera. E um dos parques que, depois do Ibirapuera, que é um dos parques maiores de concentração de gente, um deles é o Bosque Maia, que se encontra em Guarulhos, e é perto da casa do meu pai, onde minha irmã mora. Mas é uma cidade que você vai ver que existem pontos que são positivos, né, de bairros de pessoas que têm um nível, né, financeiro muito bom, um nível intelectual muito bom, mas tem aquela parte que é uma parte de periferia, né, onde que tem lugares que tanto o Vanderlei como o Bicalho vai se identificar como São Gonçalo. Favelas, para poder dizer o português claro. Aqueles bairros bem que a gente sabe que tem problemas de tráfico, problema de violência e tantas outras situações. Então, é nesses lugares que a gente vai atuar, com espaço de tempo para o megafone, né? A gente vai muito armado com panfletos, né? Com estratégias evangelísticas e também com espaço para a gente poder fazer culto. A gente vai estar levando uma caixa de som, né? Que você já sabe mais ou menos o testemunho. E nesse espaço de tempo, né, claro que até lá a gente vai estar fazendo todo um cronograma, né, a gente vai estar fazendo todo um cronograma para poder a gente atuar de maneira bem harmoniosa, até porque a nossa ferramenta de trabalho vai ser a nossa voz, vai ser a nossa vida. Então vai ter que ter todo um espaço de tempo também ali, né, para a gente poder tirar um tempo para tomar uma água, enfim, e para que nem ninguém saia prejudicado, né? A gente também não está com essa estratégia de enfadar as pessoas, né? Mas deixar algo para poder produzir um impacto mesmo, entendeu? Eu vivenciei essa experiência lá na casa do meu pai e percebi que eu, quando ia... A minha irmã, não, pode ir, pode deixar que eu vou sozinho. Eu ia muito nos mercados, né, alguns lugares de comércio sozinho lá perto. E é uma coisa que eu observei, existem muitas igrejas lá, né, pelo menos na concentração onde meu pai mora, e eu não via igreja nenhuma aberta. Das semanas que eu passei lá, só no domingo. E principalmente a igreja que é na rua do meu pai, onde era um bar. O pastor conhece meu pai e eu profetizei que meu pai vai ser membro daquela igreja ali. A igreja só abre 2 vezes na semana. Então, assim, você não vê culto de rua, você não vê evangelismo, você não vê, Davi, nada. Né? E uma das coisas que Deus falou para mim, né, tanto por Vanderlei e por Bicalho, é que esse trabalho que a gente faz, esse projeto que ele nos deu, Voz do que Clama, essa pregação com o megafone, ela não vai só alcançar o público que ainda não conheceu Jesus. Ao contrário, ela vai despertar esse público que já tem essa chamada da parte de Deus, né?
Deus já chamou, já deu essa ordem, esse imperativo para ir pregar o evangelho e que ainda não entendeu, né? Ou alguns que estão procrastinados e o Senhor falou conosco de que nós iríamos levantar uma geração que está adormecida. E é isso que está acontecendo. A gente já vivencia isso no nosso grupo, né? Nosso grupo já tem várias pessoas de outros estados que foram alcançadas pelo nosso testemunho. E é coisa linda que Deus está fazendo, meu amigo. Você me lembrou de uma história. Eu estava estudando ontem sobre o país de Gales, o avivamento que teve no país de avivamento. Gales. Isso. Sim. Que começou lá com Evan Roberts, né? Eu acho que você falou, eu acompanhei alguma pregação tua, até alguma coisa do tipo que você estava pontuando sobre isso. Ontem mesmo eu estava falando sobre isso. A pregação toda não, mas sobre o assunto, né? E aí uma coisa que me chamou a atenção, que eu não falei na pregação, sim, mas que lembrou agora você falando, que lá quando o Evan Roberts ele começou a ter ele era uma pessoa que era mais inclinada às coisas de Deus, né? E como ele tinha essa inclinação a buscar a Deus, a uma vida de intercessão, Deus começou a se revelar para ele. E nessas revelações de Deus para ele, Deus mostrou para ele que Deus ia tocar o país de Gales. Você está entendendo? Tremendo. Eu já ouvi essa história. Que ele desceria sobre o país de Gales, né? Que a presença de Deus tomaria, um avivamento aconteceria. E quando Deus falou isso com ele, ele começou então a se preparar. Ele começou o quê? Vou fazer uma escola de teologia. Vou fazer um curso preparatório aqui, porque Deus vai tocar o país de Gales. E aí, quando ele volta para a cidade, né, e ele é impactado ali, ele volta intencionado. Ele pede para o pastor dele e fala, olha, me deixa trabalhar com os jovens, porque eu vou discipular esses jovens aqui, a gente vai buscar Deus em oração, e porque Deus vai fazer um avivamento. E foi o que aconteceu, né? Então, ele teve a revelação, o coração dele aqueceu por isso, né? E a gente sempre fala muito aqui de corações aquecidos, buscar essa intimidade com o Senhor. Exatamente. Então, o coração dele foi aquecido por isso, Deus falou para ele o que ele ia fazer e ele se preparou para isso, né? Ele foi se preparando e ele foi preparando também os jovens daquela geração, da igreja dele. E aí os jovens começaram a se reunir e as reuniões elas foram esquentando e cada dia que passava a presença mais forte e essa consciência do avivamento, da presença de Deus tomou todo lugar. Então, é o que está acontecendo com você. Você está aí com seu coração avivado, você, o Bicalho, o Vanderlei, buscando pregar o evangelho nas ruas, né? E você já está preparando como é que isso vai acontecer, né? Então, olha a responsabilidade. O Evan Roberts foi um grande líder do avivamento lá entre os anos de 1904 e 1905, no país de Gales, e foi um dos maiores. Ele profetizou que mais de 100 almas poderia se converter a Jesus Cristo. Aleluia. Verdade. E você falando isso, a gente só chega a uma certeza, né? A nossa geração, né, em conferências, em pregações, em grandes eventos missionários e evangelísticos, a gente sempre lembra desses homens, mas agora chegou a nossa hora, nós podemos sim fazer parte desse grande avivamento, né? Agora chega de falar desses caras, vamos viver isso. Não que a gente não vai falar, mas a gente tudo está preparado. Exatamente, temos todas essas referências, porque sim, a nossa geração pode viver também um avivamento. Isso, né? Lindo demais. E nós somos essas pessoas que Deus está contando agora para que isso aconteça. É isso aí. Eu nunca esqueci daquilo que você falou na primeira vez, né? Que a gente estava nervoso, você, calma, Alex, fica tranquilo, vocês têm esse potencial. Sabe, a primeira vez que a gente viu o material de vocês, né, do Vanderlei, do Picário, vocês vão para muito longe. O que o Senhor vai fazer na vida de vocês é muito longe, isso é só o começo. E eu guardei aquilo ali para mim. Amém. Eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer para a glória de Deus. Com certeza. Né? E isso precisa aquecer o teu coração cada dia mais. E aí eu falo assim, não é só John Wesley, não é só tantos outros que a gente está citando aqui, mas quem me inspira, né, o Davi, quem me inspira, o Picário, quem me inspira também, Vanderlei. Quem inspirou os outros meninos de outros estados, o Alex, né, o Fabinho, tanto. É isso, sabe? Essa transferência, né, desse coração em chamas
que eu acredito que a gente vai vivenciar esse avivamento na nossa nação, que tanto sangra, né, Davi? Que tanto padece em todos os aspectos, né? E a igreja está aí com a palavra, com a verdade na mão, com a chave para resolver todos os problemas que acometem a sociedade. E começa por aí. E eu fico feliz porque, por exemplo, as pessoas devem pensar, mas para que pregar com o megafone e publicar isso na internet? Jesus falou uma coisa interessante. Jesus estava ensinando no Sermão da Montanha, e ele falou que os homens precisavam ver as nossas boas obras para que eles pudessem glorificar o nosso Deus que está no céu. Então, se nós não tivermos essas informações, igual, por exemplo, aconteceu o avivamento no país de Gales, os jornais noticiaram. Por causa das notícias que correram, esse avivamento inspirou o avivamento da Rua Azusa. Exatamente. É isso aí. Vai impactando a outra. Uma coisa vai impactando a outra. E isso é maravilhoso. Exatamente. Então, deixa esse fogo que acendeu no coração de vocês, deixa queimar mesmo, não joga água não, e cai para dentro. Cai pra dentro e vai incendiando aí São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro, São Paulo, onde Deus levar vocês. E esse texto que você falou está lá em Mateus 5,16, né? Deixa a vossa luz brilhar diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Isso aí. Nós estamos aí para isso. Para iluminar. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Qual é a dica que você dá para quem está sentindo esse mover no coração, sabe? Quem está aqui nos assistindo e, de repente, tá vendo a graça de Deus nisso tudo que você está dizendo, nesse testemunho, né, de tudo que está acontecendo, só que tem um pouco de medo, tem receio. E aí a pessoa, qual o primeiro passo que ela tem que dar? Eu acredito que, assim como tanto eu, como o Vanderlei, o Bucalho e tantos outros irmãos, a primeira coisa que nós, como filhos de Deus e servos do Senhor, que precisamos ter o temor de Deus, né? Tudo que a gente faz, obviamente, é respeitando, não tentando ao Senhor em nada, né? Entendendo o tempo e o modo, como diz lá em Eclesiastes 8:5, né? Tem dia que a gente se prepara e a gente vai entrar dentro de um cumprimento da palavra de Deus que diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o Senhor que dá a resposta da boca. Provérbios 16:1. Então a gente entende o momento, a gente entende a leitura daquilo que Deus está fazendo. Quando um não entende, o outro está ali para poder, não, é assim. E a primeira coisa que eu aconselho para quem está com essa chama queimando em seu coração e que ainda tem um certo tipo de medo e receio, é o temor do Senhor, o temor. Porque esse temor ao Senhor que vai nos manter equilibrados, né? Vai nos manter pessoas que entendem que a graça ela é um instrumento divino, pelo qual as Escrituras vão nos dizer que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele fala que a salvação é pela graça, não é resultado das mãos do homem. E Deus já havia feito essas obras para que nós, no verso 10 do capítulo 2 em Efésios, andássemos nela. Então, assim, a gente ter esse entendimento, esse temor, para que a gente não venha a alcançar algo além do que já está sendo estabelecido, que já foi estabelecido, que a gente não venha romper nada em relação àquilo que o Senhor nos deu como obediência, como ordem. Está sempre sensível, dentro de uma flexibilidade de entender o momento certo do Senhor, né? De entender o não do Senhor também. A gente vai ver isso na vida do apóstolo Paulo, né? Ele que foi o segundo pilar de história do livro de Atos, primeiro é Pedro e o segundo é Paulo, para cumprir aquilo que Jesus falou, que o evangelho ele estenderia a todas as nações, aos confins da terra. E aí a gente vai ver, por vezes, o Senhor, por intermédio do Espírito, falando não para Paulo. E ele tinha essa sensibilidade. Porque a partir do momento que eu acho que é eu que estou fazendo a obra que está acontecendo é por mim, é por aquilo que eu faço, aí a coisa não funciona. Aí a gente pode entrar por um caminho, né, que não vai glorificar o Senhor e que pode nos fazer nos apostatar daquilo que tem como um plano original da parte de Deus sobre a nossa vida. Então, a primeira experiência que eu, como conselho, que eu digo para os irmãos que têm essa chama é o temor. O temor ao Senhor, o princípio de toda sabedoria, né? Tanto eu como o Vanderlei, o Bucalho, a gente somos seres humanos falhos, né, Davi? E a gente nunca fez nada sem isso.
sem esse temor, sem a gente conversar, sem a gente estar se organizando, na liberdade de um repreender o outro quando um está muito eufórico, sabe? E saber estar com as pessoas certas do seu lado. Eu sei que as pessoas que estão hoje comigo, né, tanto você como o Fabinho, Vanderlei, né, e citar outros nomes de outras pessoas que fazem tanta relevância na minha vida em outros projetos também, são pessoas pontuais, são pessoas que são pontes, são pessoas que são portas, né, como Vanderlei Bicalho, que eu sei que nós sabemos como filhos de Deus, que Jesus, quando esteve nessa terra, ele por ser filho de Deus, mesmo na sua estrutura humana, ele era também 100% Deus. Ele poderia, né, ele fala quando ele é preso lá em Mateus 26, Pedro, não pensa você que se eu rogasse ao Pai agora, ele enviasse uma milícia de anjo, né, para pelejar por mim. Ou seja, ele poderia no estalar de dedos realizar a obra redentiva, mas o que ele faz? Ele chama pessoas. Ele vai escolhendo pessoas, vai escolhendo pessoas. É esse senso de seletividade que a gente precisa ter. Escolher andar com alguém que você sabe que foi Deus que colocou. Para que essa pessoa, né, existe uma fala, né, que é verdade, não é nenhum jargão, é uma verdade, que Deus não une pessoas, une propósito. E são essas pessoas que Deus está colocando do nosso lado para esse cumprimento, né? E quando isso acontece, Davi, o trabalho ele tem êxito, as coisas acontecem, as coisas vão fluindo. E todas as promessas que Deus fez, tem coisa que Deus fez lá atrás para mim que está se cumprindo agora. Né, nos trabalhos que nós estamos fazendo na rua, né, com a TV Missão, e que vai se cumprir muitas coisas mais, né? Então é isso que eu dou de conselho para as pessoas que estão chegando agora, e por mais que você não se sinta capaz, assim como eu, confie no Senhor, né? É óbvio, a gente vai estudar, é óbvio, a gente precisa se informar, é óbvio que a gente precisa se aprofundar nas escrituras, crescer na graça, crescer no conhecimento. E a partir daí, existe algo no livro de Atos interessante, né? É que Pedro disse para o paralítico, nós estamos diante de uma sociedade, né, debaixo de uma deficiência muito grande por causa do pecado. É um homem se defiando para um destino final. A gente percebe isso. Isso acontece desde quando o homem entrou no mundo e caiu por causa do pecado. O homem está se defiando, ele está deficiente. A vida vai mutilando o homem por causa do pecado. Mas o que Pedro fala para o homem, né? O que pode curar uma sociedade, o que pode restaurar uma sociedade, o que pode trazer uma nova perspectiva, uma transformação para uma sociedade que está caída, né? Fadada ao fracasso, à escassez, à paralisia total, né? Se distanciando cada vez mais do homem, não é o ouro, não é a prata, não é o dinheiro, não é o conhecimento humano, mas o que Pedro fala, não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. É a vida de Jesus em nós, né? Eu costumo dizer que, e como conselho que eu quero dar para as pessoas aqui, é que o primeiro senso de missão, qual é o primeiro senso de missão? Vamos parar para pensar. A Bíblia diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O primeiro senso de missão é estar com Deus. É você saber que o primeiro trabalho que você tem, a primeira obra que está sendo realizada é Deus em você. Por mais que as pessoas possam dizer, Davi, você não está fazendo nada. Quem falou que você é um pregador? Quem falou que você vai para as nações? Você vai dizer assim, não, a obra está acontecendo em mim. Porque Paulo fala, né, em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós, ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Então o primeiro senso de missão é estar com Deus. É receber dessa vida, da vida de Deus em nós, essa vida em abundante, essa vida concretizada, realizada, plena na cruz do Calvário. É se encher dela, né? Porque na cruz, Jesus ele completou todas as demandas que faltavam na alma do homem. E quando nós estamos com Deus, a gente entende que o primeiro centro de missão é esse. Jesus sobe ao monte, Marcos 3,13, e ali diante dos 70, ele vai escolher para ele, aqueles que quis que estivessem com ele. Ele sobe, manda todo mundo ficar lá embaixo, mas Marcos 3,13 está escrito isso. Ele vai chamando um por um, aí a Bíblia vai citando o nome dos discípulos. Pedro, João, Tiago e tantos outros. E a Bíblia, quando sobe os 12, a Bíblia vai dizer ali, ele chama para si aqueles que estivessem com ele, primeiro senso de missão, é estar com Deus.
você quer ser uma pessoa realizada no Senhor em todos os aspectos, seja em qualquer área ministerial, é estar com Deus. E principalmente no campo missionário, no campo evangelístico. E a Bíblia vai dizer assim, Marcos vai dizer assim, ó, quando ele está escrevendo e Pedro discursando. E a Bíblia diz assim, que para que eles estivessem com ele, né, ele chama para si aqueles que estivessem com ele, vírgula, estar com o Senhor, para que depois o enviasse a pregar. O sucesso, né, de uma vida missionária e de uma vida evangelística, com o sucesso que eu falo, que o sucesso do cristão é a colheita de almas, é o impacto que nós precisamos trazer no meio da sociedade, como Paulo e tantos outros trouxe, é essa vida, né? É darmos o que temos, o que a igreja tem. A igreja precisa ter Cristo. Porque o que mais de excelente que pode exceder em nossas vidas é esta vida com Deus, que tanto a sociedade, né, o gênero humano, ele precisa. Né? E foi isso que fez com que Paulo impactasse cidades, que ele mudasse economias, que ele transformasse em corações, que fez com que ele fosse levado para o centro do saber da época, que era, né, a gente bem sabe que na época de Paulo, a cultura que ditava o mundo antigo daquela época era a Grécia. E Paulo é levado para lá por causa do Evangelho, a influência da vida de Cristo. Existe um livro aqui para vocês, eu quero deixar aqui, né, para vocês comprarem e ler, que é um fator determinante para quem ama essa obra. O nome do livro, agora eu esqueci o nome do autor, é Paulo, o maior intérprete de Cristo. Leem esse livro, pessoal. É um livro muito bom, anotem aí, Paulo, o maior intérprete de Cristo. Tá? E foi o livro que impactou a minha vida, porque é esse cristianismo que a Bíblia nos chama a viver. E é esse cristianismo que vai transformar uma geração, que vai colocar uma sociedade de avesso, que vai mudar uma sociedade completamente caída. Então esse é o conselho que eu dou, né? O temor ao Senhor e vida com Ele. Essa é a chave, né? Para que esse cumprimento que Jesus disse, né, no começo da igreja primitiva, e nós somos a extensão da igreja primitiva, ela continue, porque essa voz ela continua ainda reverberando, né? Nós estamos sendo alcançados, ainda aqueles que vão se converter, de testemunhar esse evangelho, né, aos quatro cantos dessa terra. E nós estamos, né, só obedecendo ao Senhor. Então isso tem funcionado de uma maneira extraordinária, Davi. Porque a gente sempre tem entendido que o Evangelho ele pode nos impactar diante de grandes eventos, diante de grandes conversões de pessoas importantes, sim, mas o Evangelho também é algo ordinário, né? É algo do dia a dia. Jesus ia nas aldeias, pregando, ia nas sinagogas, anunciando, né, pregando o evangelho do arrependimento, dizendo a chegada da voz do reino dos céus. Então, o evangelho do dia a dia, o evangelho ordinário, o evangelho que está lá o Alex, no dia de uma hora de rush, no centro de Niterói, no centro do Rio, como estava lá com o Vanderlei, no outro dia com o Bicalho, né, no centro de Niterói, pregando e as pessoas andando. Né? A beleza do evangelho também está aí. A gente vê vidas, né, como um morador de rua que nos parou lá na Cinelândia e aceitou Jesus, né? E é bênção, essa é a beleza, porque as nossas expectativas humanas elas precisam ficar de lado, porque se a gente for equalizar, né, as coisas de Deus com a nossa razão humana, a gente sempre vai sair frustrado das coisas. Então é viver isso a todo momento. E quando a gente entende isso, né, a alegria ela acende o nosso coração a todo momento e nada nos para. E isso tem sido assim na nossa caminhada, no nosso ministério. Nossa, meu Deus. Tá vendo? O que é uma pessoa cheia de Deus? Eu fico muito feliz de estar falando sobre a Jocum, né, e muitas agências missionárias. Aqui também a gente tem. Eu tenho alguns amigos na Jocum também, né? Muitas pessoas aí na Jocum, algumas pessoas queridas que também fizeram parte de outros projetos comigo. A gente tem uma caminhada aí que tem as poucas experiências, né? Ainda é muito pouco ainda, né? Mas que dá para a gente poder passar, né? Na realidade, as experiências que a gente tem na vida, a gente vai agregando ensinos e a gente vai... A grande beleza é sempre passar um para o outro, é sempre ensinar, né? E para a gente poder agregar junto as almas para o reino de Deus. E
essas agências missionárias, a gente sempre lida primeiro com a questão de nós conhecermos a Deus primeiro, Olha aí, ó. depois fazer Deus ser conhecido, né? É muito disso que você falou, começar a perceber a beleza de Deus no ordinário, né? O evangelho sendo vivido, pregado no nosso dia a dia, nas coisas mais simples, né? No nosso ordinário. Às vezes a gente deixa para viver ou para pregar o evangelho somente no de domingo, ou uma vez na semana, ou 3 vezes na semana, quando a gente se reúne. Mas, na verdade, a beleza do ser regenerado pelo evangelho, ser transformado pelo evangelho, é você ter essa vida prática, né? O ordinário, é aquilo que é comum, aquilo que está no dia a dia, é num encontro com um amigo, ou no encontro com a família, ou indo ao supermercado. Vamos sentar numa mesa, né? Jesus fazia isso a todo momento, né? E isso o evangelho puro e simples, ele tá nessas coisas. Isso aí. Desse jeito. E é muito bom ver essa sua empolgação. É muito bom ver que essa essência, essa chama tá dentro de você. E eu tenho certeza que isso vai dar muito fruto, muito fruto. Vai, já tá dando. Vocês, na realidade, vocês têm fruto, né, Davi? Você, o apóstolo, né, que tem sido alcançado e que agora fazem parte desse projeto também conosco, já é um fruto, né? É claro que o Evangelho nos ensina a cada dia a subir o nível, olhar além dos horizontes, mas a gente está vivendo isso aqui, a gente sabe que o nosso coração precisa sempre estar guardado para a gente não se vislumbrar demais, né? E com calma, né? As coisas vão acontecer no tempo de Deus, tudo para a glória deles. Você falou algo interessante aí que me preocupa muito, né? Diante das nossas congregações, e aí a gente vai ver um pouco dessa deficiência em lugares que a gente vai perceber que a gente pode dizer, eu posso dizer o meu contexto. A gente vai botar o bairro do Jardim Catarina, que é o maior bairro da América Latina. Em cada esquina, no mínimo, aí 2 ou 3 igrejas. E é o lugar que tem mais barricada, mais violência, né? E aí, trazendo essa fala que a gente falou anteriormente, a gente vai perceber que tem muita gente indo revelar um Deus que não conhece e pregar um Deus que não conhece. E a gente sabe que, eu gosto muito, né, de citar o livro de Atos quando a gente está nessas nossas conversas, porque o Espírito ele testificava com a pregação daquilo que eles viviam em Cristo, né? Eles pregavam Cristo crucificado e ressurreto, e o Espírito testificava, havia esse enchimento, e o Pentecoste ele está dentro de nós. Esse enchimento ele está liberado todos os dias e basta a gente buscar nesse lugar de intimidade para que a gente venha estar sempre com essa reserva de transbordar vida para aqueles que não têm. E ao ponto das pessoas enxergarem a Cristo em nós. Porque a gente vai ver isso na vida de Paulo, pessoas que não tiveram, que viram que Paulo não teve quando Jesus estava nessa terra, mas que viram Cristo em Paulo, né? Sem nenhum tipo de arrogância ou de prepotência, ele vai dizer, sejam os meus imitadores, como assim eu sou de Cristo. Então, a gente precisa olhar para esse primeiro senso de missão. Se nós, como igreja do Brasil, se queremos alcançar o Brasil para o Senhor, né, quando a gente olha não somente na questão eclesiástica, a história da igreja no Brasil, mas historicamente, como cultura, como tudo, como nação, né, desde os seus primórdios, desde a sua descoberta, a gente vai ver que o Brasil ele vive essa fase, né, onde as pessoas só vêm aqui para poder sangrar a nossa nação, extrair algo da nossa nação, sempre debaixo desse interesse, onde a nossa nação, a cada tempo que vai se passando, a gente vai perdendo essa visão de que nós seríamos uma nação do futuro, o Brasil é um país do futuro. E a gente está vendo que não é nada disso, mas para que haja essa mudança, a gente sabe que essa mudança não vai ser do governo, né? Essa mudança não vai ser dos poderosos, dos empresários, essa mudança nós temos ela nas nossas mãos. Né? Temos a resposta guardada dentro do nosso peito, temos a palavra de Deus nas nossas mãos, temos tudo aquilo que podemos, de uma certa forma, como o livro de Atos nos apresenta, mudar a nossa nação, mudar o nosso país. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer é rever a nossa vida com Deus. Vida com Deus, a vida com o Senhor, voltar para esse lugar, para o Zoe, né? Esse habitar que Deus ele tem para nós, porque primeiro ele quer trabalhar em nós.
né? E a gente vê uma igreja completamente despojada deste Cristo vivo que Pedro passou 3 anos e meio com ele, a todos os dias, todo momento, né? Com altos e baixos, mas que chegou um momento que ele recebeu essa promessa que foi dada desde os seus primeiros passos, que ele começou com o Senhor, e que a partir de então, no começo da igreja, era evidente na vida desses homens, a vida de Deus, né? E a gente faz essa grande pergunta: o que a igreja tem oferecido para a sociedade hoje? Né? O que a igreja, o que nós temos oferecido para a sociedade? Infelizmente, a gente vê veículos aí evangélicos de comunicação que, infelizmente, não têm, né, oferecido, evidenciado o próprio Cristo. Né? A gente vê nas nossas mensagens, se eu estiver falando muito, pode me cortar, Davi. A gente vê nas nossas mensagens, né? O livro de Atos deixa bem claro: a pregação que forma a igreja, a pregação que forma discípulos genuínos da parte do Senhor, essa pregação, esse ensino, essa mensagem, ela é oriunda do próprio Senhor. Jesus falou em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Né? No verso 31, a Bíblia fala que alguns judeus se converteram porque foram fiéis, obedeceram o seu ensino, acreditaram na sua palavra. E um ensino que vai mudar um coração, uma mensagem que vai impactar o coração, ela precisa vir do próprio Senhor. Paulo, ele teve essa dificuldade, porque ele estava lá no centro do saber. Né? Ele era um homem de três tempos, vamos dizer assim, né? Daquela época, das principais culturas da época, e ele caminhava nessas culturas. Quando ele se deparou com Areópago, aonde estavam ali todos os sábios da Grécia, ele vai começar a discursar e falar de filósofos, de sábios da época, e também ele vai apresentar o evangelho. Mas aí ele vai lidar com a igreja de Coríntio, né? Uma igreja que está dentro do contexto da Grécia. E aí Paulo não vai entrar com o discurso dos filósofos da época, né? Não vai entrar com uma retórica, com uma oratória de um saber erudito da época, de alguém da época. O que ele vai dizer? Olha, eu não venho falar com vocês com sabedoria de palavras, né? Não venho, porque Paulo entendeu que a eficácia da nossa pregação para uma transformação de vida, ela é oriunda da cruz de Cristo. E aí ele fala assim: olha, eu não vim pregar com palavras persuasivas, mas eu vim pregar, né, a pregação da cruz, o evangelho da cruz, que vai ser escândalo para alguns, mas para nós é poder de Deus. Aí Paulo entende isso. Paulo, que foi, para mim, bota aí, dos 3 intelectos aí de todos os tempos da humanidade, ele está entre esses 3. Mas ele vai entender que, para ele ter êxito naquilo que transformou a sua experiência a caminho de Damasco, ele precisava dessa mensagem, que é a oriunda do próprio Senhor. Ele vai dizer, né, todo o tesouro de sabedoria e conhecimento está escondido em Cristo Jesus, dessa mensagem. E a gente vê muitas igrejas não tendo êxito naquilo que tange evangelismo, naquilo que tange missões, naquilo que tange a igreja se estendendo nas jurisdições, nas áreas sociais, porque é um lugar que a igreja precisa tomar em todas as áreas, né? Por quê? Porque a nossa pregação, a maioria das nossas pregações, a centralidade não é o Senhor, ela não é oriunda do Senhor. Há uma história de que um certo pregador, ele foi pregar um sermão, e na sua plateia alguém iria pregar depois dele, no dia desse culto. Esse jovem, né, preparou um sermão, e diante de um sermão extraordinário, o tema era santidade. Ele começou a pregar sobre santidade. E a Bíblia vai dizer que, diante dessa pregação, quem estava ouvindo lá era Charles Spurgeon, né, o príncipe dos pregadores. Aleluia. Estava lá, e ele, quando viu o Charles Spurgeon, ele ficou naquela euforia, pregou com muito mais alegria. Afinal de contas, quem ia pregar depois dele era o Charles Spurgeon. E aí a história vai dizer que quando ele termina o sermão, né, ele, com certeza qualquer um, até eu faria isso. E aí, reverendo, como é que foi o meu sermão? Preguei muito, fiz a homilética, fiz a exegese de tudo, né, trouxe a introdução, né, as frases de transição, apliquei o estudo, fiz a conclusão, e a mensagem foi boa. E Spurgeon olhou para ele e falou que a mensagem foi um desastre. Porque ele ficou
uma hora falando em santidade. Aí ele faz o seguinte, ó. Assim como todas as ruas, isso é forte. Assim como todas as ruas da Inglaterra, todas elas têm uma via para Londres, assim é a palavra de Deus. Não há um texto sagrado sequer das Escrituras que a gente não pode deixar de passar pela cruz, Davi. E isso é extraordinário demais, cara. Ele falou isso para esse jovem pregador. E isso é extraordinário demais porque existe um autor, Christopher Whiter, que ele vai falar sobre isso também, né? Toda a Bíblia, ela vai apresentar esse plano redentivo, seja ela dentro de uma meta-narrativa ou de uma micro-narrativa. Toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela vai apresentar a cruz, ela vai apontar... Aqui de novo. Nossa live cortou, tava tão bom que, ó, passou uma hora e eu nem vi. E aí o Instagram tesourou. Cadê o nosso amigo? Ele vai entrar de novo aqui pra gente continuar, né? Cadê? Alex. Aleluia. Cadê você, presbítero Alex, meu amigo? Vamos entrando de novo. A gente nem percebeu a hora passando, né? Gente, volta aí rápido. Hein? Caramba, volta aí, gente. Volta aí, em nome de Jesus. Vamos voltando. Olha quem tá aqui com a gente, Carlos Ferrugem, nosso querido amigo Ferrugem. Super Caramba, que bênção. E aí, rapaz, até esqueci que eu tava falando, é tanta coisa. Você contou a história lá do pregador, do expurgo. Isso, e a gente vai perceber que pra gente ter êxito, né, no campo missionário, no evangelístico, em todos os aspectos, a gente voltar para esse lugar. A igreja precisa voltar para esse lugar. A igreja precisa se encher de Deus. Não estou falando de informações somente, não estou falando de conhecimento, né? Tudo isso faz parte, né? Mas da vida de Cristo em nós. Né? Pedro, ele transferiu para aquele homem deficiente, né, essa vida. Interessante que essa atitude que Pedro teve de levantar esse homem, né, de derramar a vida de Cristo sobre esse homem deficiente, Atos 3, tem a mesma conotação, um termo que se usa lá, quando Jesus ele levanta a sogra dele, né? Eu acho que é em Marcos 1. E o termo grego para essa palavra de fazer a pessoa levantar, que só Cristo tem, é a palavra grega anastasis. Essa palavra, traduzida para o português, é o ato de erguer. Jesus, por intermédio do seu sacrifício vicário, a morte na cruz do Calvário, quando ele consumou a obra do Pai na cruz, por intermédio de nossas vidas, só ele tem essa capacidade de erguer um homem que foi jogado ao chão pelo pecado. A igreja, se ela não tiver o cerne da pregação, a centralidade da pregação, do ensino, principalmente do ensino, a pessoa de Jesus, tampouco tiraremos as pessoas do chão. Perceba que nós estamos dentro de um contexto, ainda existem muitas igrejas e mais pessoas ainda estão sendo jogadas ao chão. Pessoas que permanecem ao chão e as nossas mensagens não trazem esse impacto. Ou seja, traz euforia, né? Traz admiração, mas mudança, transformação. Aquilo que a palavra de Deus nos mostra, a gente não vê isso acontecendo. Justamente porque se saiu, né? Cristo não é mais, para alguns, a centralidade dessa mensagem. E louvado seja Deus que eu estou diante de homens e mulheres. Davi, Ferrugem, Vanderlei, Bicalho, né, Carlos, Apóstolo, Washington, Fábio e tantos outros irmãos que estão nos acompanhando nessa live. Gente, em nome de Jesus, vamos voltar para o Senhor. Nós não saímos da presença dele, né, mas as prioridades que estão ao nosso derredor, né, não podem nos tomar desse lugar. Sabe, aquilo que Jesus falou para Marta: Marta, você está fadigada e ansiosa por muitas coisas. Uma coisa só é necessária. Nós estamos diante de uma geração, Davi, de pregadores que Deus vai te abençoar com várias portas, vários caminhos, blá, blá, blá. A Bíblia diz um caminho, João 14:6. A Bíblia fala em Apocalipse 3,
né, do contexto das igrejas ali, se eu não me engano, da Filadélfia, que Jesus fala ao anjo da igreja, olha, eu sei as tuas obras, né, e que por causa disso eu coloco uma porta. Né? Davi, um de seus salmos, Salmo 27, verso 4, se eu não me engano, uma coisa pedirei ao Senhor. É uma mensagem só. A mudança, o nosso sucesso na nossa colheita missionária, ela só virá diante de... Eu estou englobando tudo, o avivamento também. Ele só virá por intermédio disso. Né? A igreja parece que se fragmentou em conhecimentos. Né? Ela se perdeu nessa essência de que ela precisa estar no autor. Né? O escritor de Hebreus, ele nos convida a olhar para quem? Para Jesus. Nós não podemos, né, em Hebreus 12, 2, olhando, portanto, para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, a nenhum momento na nossa obra missionária, na nossa obra evangelística, na nossa obra dentro do ministério, da funcionalidade de cada um, diante do chamado de cada um, seja ele pastoral, seja ele em qual hora for da igreja, nós não podemos perder Cristo de vista. Sabe, o escritor de Hebreus está chamando uma igreja que, na realidade, ela está lidando ela está lidando com uma situação em que ela está fadada ao desânimo, a se apostatar do Senhor ao ponto de voltar, né, a não olhar mais para Jesus como centro, mas olhar para Abraão, olhar para Jacó, olhar para Moisés e tantos outros, né, aquele panteão de ídolos. E a gente vai perceber que o escritor de Hebreus está nos apontando para alguém maior. Né? A gente vai ver o escritor de Hebreus falando dessa questão superlativa da pessoa de Cristo, onde a Bíblia está nessa escadaria, subindo e apontando para algo maior. E é para lá que nós, pregadores, nós que estamos diante das universidades, né, dando curso de teologia, nós, professores que estamos diante de escolas bíblicas dominicais, nós que estamos diante de célula, nós que estamos diante de culto, pela graça divina, estamos diante de uma responsabilidade de conduzir um rebanho. O ensino precisa ser o Senhor. Se nós queremos ter homens, né, que a gente, no decorrer da história, fala do avivamento, o segredo está aí. É o Senhor que precisa ser o centro da nossa mensagem. E isso tem acontecido no Voz do que Clama, né? E tá dando certo. É uma mensagem cristocêntrica. Cristocêntrica, exatamente. É isso. É isso. Meu Deus! Interessante, antes da sua fala aí, eu tinha separado até um texto, Atos 17, 23, que diz assim, ó, pois eu, Paulo falando, né, aos irmãos de lá aquela situação desse contexto que eu te contei lá da Grécia. Pois eu, passando, vendo a vossa devoção, encontrei um altar no qual estava escrito, para o Deus desconhecido. Este, portanto, ao qual reverenciais sem conhecer, é o que eu vos declaro. Aí, quando a gente olha para esse texto, a gente vai perceber que o mundo precisa conhecer esse Deus desconhecido. Mas enquanto a igreja não conhecer esse Deus desconhecido, o mundo não vai conhecer. Nós não temos prata e nem ouro. O que temos, te damos, é o Senhor. Nós precisamos conhecer ao Senhor. Amém? Tá vendo? A gente não traz qualquer pessoa para esse canal. Glória a Deus. A gente não traz qualquer pessoa para falar aqui. A gente traz gente de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu amigo, estamos caminhando para o encerramento. Sim, eu queria que você deixasse. A gente pode dar uma palhinha para deixar para mais próximos aí. Próximos encontros aí. Com Amém? certeza. Porque tem muitos testemunhos para contar, viu? Isso. Por mim, você já tem carta fixa aqui Beleza. Uma vez por semana. Beleza. Vamos lá. Mas deixa aqui para as pessoas, quem estiver nos assistindo, que quiser ajudar com aquele projeto do mochilão. Sim. Vocês vão fazer. O que as pessoas podem fazer para te encontrar, para fazer contato com você? Deixa o seu WhatsApp. Não, você quer que eu conte o testemunho todo ou só que o que a gente vai, na realidade, fazer lá, né? O testemunho na realidade, a gente vai. Todo não vou conseguir por causa do tempo. Pois é. Agora. Então, Mas... a gente está com esse objetivo, com essa meta, né? O Senhor tem colocado em nosso coração, tanto no meu coração como no Vanderlei, o Bicalho, que estão aí nos assistindo. Né? Obviamente, hoje a gente conversou, a gente primeiramente está contando com o Senhor.
E o que é contar com o Senhor? Contar com aquilo que Ele nos sustenta, com a nossa própria vida, contar com o nosso próprio trabalho, né? Contar com as nossas próprias finanças. Obviamente, é isso. Mas nós também, para que possamos ter êxito no campo missionário, tanto eu como o Bicalho, o Vanderlei, temos famílias, né? E a gente precisa da tua contribuição também, para que essa obra, né, que a gente vai fazer lá em São Paulo, esse mochilão, esse bate-volta, afinal de contas a gente vai ficar passando essa experiência que a gente já vive aqui para outras pessoas que ainda não conhecem, né? Nessa grande cidade que é São Paulo, né, o dia todo, né? A gente pretende ficar o dia todo, desde a hora que, acredito que se a gente sair daqui meia-noite da rodoviária de Niterói, ou 11 da noite, a gente por volta, são 6 horas de viagem, né, Davi, até São Paulo. Eu acredito que a gente chega na capital entre 6 da manhã, 7 da manhã, então é um café da manhã e a gente vai estar anunciando o evangelho, né, nessa maratona, e a gente precisa sim da sua oferta, né, de oração, a gente precisa da sua oferta de clamor, né, a gente precisa também da sua oferta em espécie, né, para nos ajudar a nos manter, né, eu sempre peço ofertas porque a gente sempre se depara com alguém dentro dessa experiência missionária e evangelística precisando de alguma coisa, e a gente não vai estar ali somente pregando com a nossa boca, a gente precisa pregar com a nossa vida também, né, afinal de contas a gente vai ter o nosso período de descanso, que vai ser pouco, um período de almoço, um período de café da manhã, nos manter na viagem. E a gente sabe, né, que a gente vive num país, né, diante de tantas informações, né, Davi, tão injusta, principalmente a nossa classe, né, trabalhadora, a gente não tem tanto acesso assim como tantos outros grupos têm. E o que a gente pode contar é com a contribuição com a igreja do Senhor, né? E o Senhor sabe que de coração tudo que a gente faz, né, Davi conhece o nosso trabalho na sinceridade, na transparência, e o intuito aqui, né, com a sua oferta voluntária, com a sua ajuda em qualquer espécie, qualquer valor, tá alcançando aquelas vidas lá em São Paulo com excelência, para a glória de Deus. É um mochilão missionário. Então, aí, mochilão missionário, bate e volta. Faria disso. Eu, inclusive, se fosse um pouquinho mais perto, eu também me aventuraria aí com tenho a certeza que esse vai ser o primeiro de muitos. Não tenho dúvida. Aí no próximo, quem sabe? Quem sabe, né? É isso aí. Então, qual que é, sei lá, você vai deixar algum número de contato para a pessoa entrar em contato? Então, tem o nosso contato no Instagram, tanto o meu, né? O meu agora tanta informação na mente que o meu, todas as vezes, Davi, eu não lembro do meu Instagram. Eu acho que você sabe mais do meu do que eu tô vendo ele. E aí o Vanderlei, o Bicalho, tá tudo aí, tá? Eu vou fazer o seguinte, na descrição do vídeo, eu vou colocar os arrobas de vocês e a pessoa vai lá. Pode ser. Tá vendo? Eu não sou muito bom para isso. São experiências novas, tá? Live. A gente vai aprendendo humildemente, né? A gente, né? E que bom estar com pessoas como o Davi, né? Como o Fabinho, como o próprio Bicalho, para nos ajudar, né? Afinal de contas, a internet, né, é uma ferramenta preciosa para a propagação do Evangelho de Salvação. Então é isso. É isso. Beleza? Meu Deus, que honra ter você Glória. aqui com a gente. A honra foi toda minha. Viu? Experiência, quanto o coração queimando por Jesus, pelo reino de Deus. Glória a Deus. Vocês vão muito longe, em nome de Jesus. Pode orar então. Vocês estão conosco. Vocês estarão conosco, né? Em oração, em espírito, em pensamento, joelhos dobrados, porque se não for a ação da igreja num todo, né, Davi? A obra não acontece. Amém? Vai orar aí ou eu oro? Não, você que vai orar. Amém. Oremos. Pai, nós mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor, ó Deus eterno, manifestou nessa live de hoje. Muito obrigado por essa ferramenta, por essa oportunidade, pelas ideias, ó Pai Santo, que o Senhor colocou no coração do Davi. Ó Deus, essa aliança que o Senhor nos formou juntamente lá com o apóstolo, com o Fabinho, ó Pai. São homens, ó Pai, que têm nos ajudado, ó Pai Santo, a realizar esse projeto que é tão maravilhoso que o Senhor colocou nas nossas mãos. Tanto eu, como o Bicalho, como o Vanderlei. Quero agradecer a vida dos seus filhos que nos acompanharam nessa live e com esse compromisso, ó Pai. Que eu tenho a certeza que será, ó Pai Santo, um propósito para edificar as nossas vidas e de nos treinar para essa grande obra que o Senhor, ó Deus eterno, nos colocou como participantes dela. Muito obrigado por tudo. Nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô, glória!
Estamos juntos. Quando Com uma tiver alegria. quando tiver chegando próximo do mochilão, a gente vai fazer mais uma live Beleza. pra gente ver aqui como tá a Beleza. expectativa dos corações. Tá Beleza. bom? Beleza. Tranquilo. Tamo junto. Enquanto isso, a gente vai se falando. Um Um beijo no seu beijão a coração. todos. Beijão. Deus Um abençoe. beijão, Davi. Fica Tamo com Deus. junto, meu amigo. Fica Tchau. com Deus. Tchau, meus amados. Benção.